Olá, bom dia. Vamos falar sobre a consciência da unidade e a psique humana, continuando aí dos arcturianos, mensagens canalizadas por David K. Miller, entendeu? Então essa consciência da unidade, eu já fiz alguns vídeos anteriores, eu não falei sobre ela, mas para atingir essa consciência da unidade, é necessário que você conheça a si mesmo, busque o autoconhecimento, busca o conhecimento, o autoconhecimento, a fraternidade, para que você consiga ter acesso às camadas mais profundas do seu subconsciente e ver ali as partes que foram rejeitadas pelo eu. Isso é uma coisa bem complexa, porque não adianta você alcançar a consciência da unidade, sendo que algumas partes que foram rejeitadas, elas ainda continuam mantendo a pessoa ainda dissociada, mantendo a pessoa ainda em conflitos, mantendo a pessoa ainda em, vamos dizer assim, em arquétipos, onde que esses arquétipos podem ser negativos, né? E podem causar problemas, danos, danos não só pessoais, como também à sociedade, entendeu? Então essas partes rejeitadas do eu, elas deverão ser integradas. Isso tudo está dentro da sua psique, dentro do seu mundo inconsciente. Então existiram alguns psicólogos que trabalharam com os estudos, né, profundos da psicologia profunda, como Carl Gustav Jung, Peter, tem um aqui muito famosão, Fritz Perls, psicólogo nascido na Alemanha, entendeu? E viram que isso tudo tem que ser alinhado, tem que ser transmutado, tem que ser integrado, entendeu? Na psique humana. Aí sim a consciência da unidade ela vai ter maiores condições de realizar trabalhos espirituais no mundo e uma visão mais ampla da realidade, porque uma pessoa que está na consciência da unidade, que alcançou a unificação, muitas vezes ela ainda não desenvolveu essa integração absoluta. Isso tem estudos de um outro psicólogo que explica isso bem, que é o... Vou tentar lembrar o nome dele aqui um momentinho só, e vou mostrar o livro de uma vez. Então, retomando aqui, é esse livro aqui, Psicologia Integral de Ken Wilber, Consciência, Espírito e Psicologia e Terapia. Então ele explica aqui sobre vários pontos de vista, principalmente do eu, fala muito dessa importância dessa reintegração, e ele denominou fases de desenvolvimento dentro da estrutura psicológica, que muitas das vezes pessoas alcançam a unidade, mas não alcançam determinadas fases ou níveis existenciais, ou níveis de evolução espiritual, que são capazes de dar a ela uma condição mais abrangente dessa versatilidade espiritual e humana dentro desses complexos psicológicos. Então ele é bem profundo nesse assunto. O que os arcturianos estão falando aqui é que a consciência da unidade ela tem que estar integrada. Resumindo, miúdos, ela tem que estar integrada. Resumindo, a consciência da unidade inclui aceitar e integrar as partes negativas do eu. Com isso, vocês podem avançar para uma energia espiritual superior. Então, esse avanço da energia, para a energia espiritual superior, vai depender muito dessas integrações, dessas partes aí. Então, o Ken Wilber, ele foi demonstrando nesse livro e em outros livros dele, como que o nível arcaico, tem os níveis arcaicos, tem os níveis mágicos, tem os níveis primitivos, tem os níveis, e pelas cores, sabe? Pelas cores, até chegar no nível mais avançado, que é o que os arcturianos estão falando aqui. Então a consciência da unidade, ela pode ser útil porque... Pode ser útil, não, ela é útil para aquele que já alcançou. Ele, vamos dizer, a visão dele, ele percebe a realidade não só em partículas, quais como em ondas também. Ondas e partículas para ele é expansivo, ele vê tudo num todo
ele vê tudo em tudo, ok? Então, eu vou dar uma definição para a gente dar prosseguimento aí. Retomando, então, tem um conceitozinho simples aqui, que a consciência da unidade pode ser descrita em um nível pessoal e especificamente pode ser encontrada ao você se unir com as suas vidas passadas, sua vida presente e suas vidas futuras. Essa unificação, ela é uma unificação que, quando esse ser ele dá o salto quântico, ele sai daquela percepção linear de passado, contínuo, né? Tempo, espaço contínuo, e entra numa percepção circular onde não há mais divisão. O eu não está mais dividido em passado, presente e futuro. Ele já está unificado. Então é uma percepção, ele diz aqui, os arcturianos falam que ela é circular. Eu já conheço por um outro modo, que é conhecida como volumétrica. Então cada um tem uma forma de entender isso aí. Então a consciência da unidade também pode ser descrita em termos de campo perceptivo e de energia perceptiva. Quando vocês abrirem determinados pontos neurológicos em seu cérebro, como o sistema ativador reticular ou o ponto de encaixe, isso deve ser aqui próxima aqui do centro ágil aqui. Esses pontos neurológicos, ou ponto de encaixe. Então tem um ponto ali de encaixe que abre a visão da percepção da unidade e deve fazer ligação fazer uma ponte com a glândula pineal. Serão capazes de perceber imediatamente a consciência da unidade e poderão ver a unidade do tudo. Só que ela tem uma desvantagem, que o indivíduo que tem essa percepção da unidade, ele não tem a destreza do instinto, porque ele já transcendeu isso aí. Mas pode ter partes nele ainda que não estão integradas, onde os psicólogos junguianos pesquisam a fundo no inconsciente coletivo, que é conhecido como arquétipos, é conhecido como complexo, é conhecido como ânimos, entendeu? Então existe uma série de assuntos e estudos, o ego, tem a sombra, que vão mostrar isso quando você estudar a psicologia do Jung, que são as partes negativas do eu. O eu é essa parte integral. Então, a psicologia hoje está indo para o campo da integração, a psicologia integrativa, é justamente para mostrar e unificar essas partes aí. É um estudo mais aprofundado nesse campo psicológico. Então, para a gente fechar esse assunto aqui, para a gente ter uma visão melhor dos arcturianos, vocês precisam estar em um campo energético de vibração superior para as portas da percepção se abrirem a vocês, de modo que possam experimentar mais energia espiritual. Isso é possível quando você alcança a consciência de unidade, e essas integrações aí já são compreendidas, acertadas, né? Aí também fala que não posso oferecer soluções. É porque, sob a visão antropológica da cultura e galáctica, o que acontece? A pessoa que não está integrada, ela pode, mesmo já sendo um ser muito evoluído, elas podem estar, as pessoas querem saber, aqui vou entrar aqui no exemplo aqui, as pessoas querem saber se esse fenômeno das partes rejeitadas do eu acontece em outros planetas nessa galáxia. Ele acontece, então os arcturianos estão explicando o que acontece. Por isso que tem tanta guerra, tem tanto genocídio. Então é um problema cultural que está em todo ser humano, mesmo os que estão aqui na Terra. Houve casos nos quais planetas entraram em guerra entre si com base nesse problema psicológico mais profundo. Eles não conseguiram ver ou entender a consciência da unidade. Alguns dos problemas acontecendo atualmente nesse planeta precisam ser captados e analisados a partir dessa nova perspectiva da consciência da unidade. A humanidade precisa compreender o conceito das partes rejeitadas do eu. Esse conceito de unidade, a gente conhece como caminho iniciático, o caminho
da multidimensionalidade, o caminho da unificação lá no Oriente, alcançar a unidade, a consciência pura. Só que isso, cada parte do mundo tem uma consciência psicológica diferente. E para que haja uma união, uma unificação entre o Oriente e o Ocidente, é necessário que essas partes rejeitadas elas sejam unificadas e sejam compreendidas e estabilizadas para alcançar uma consciência superior. Então, existem escolas iniciáticas, existem templos espirituais no Oriente, templos como, vamos dizer, templo de busca espiritual. Muitos daqueles comunas, né, que o próprio Osho e muitos outros desenvolveram, entendeu? Então, isso tudo ajuda nessas partes rejeitadas do eu. Agora, o objetivo dessa consciência da unidade seria interessante se todos os povos de todas as raças do planeta entendessem o processo dessa unificação. Que aí não haveria tanto genocídio, tantas projeções de partes negativas nos outros povos, onde é o que está acontecendo em geral hoje no mundo. Tantas guerras, você vê Irã, Iraque, Estados Unidos, Israel, entendeu? Então, isso tudo acaba se tornando genocídio, porque o ser humano não conseguiu ter uma compreensão súbita da consciência da unidade. Então, por isso que há tantas guerras e tantos genocídios que está acontecendo no mundo hoje, está como é que fala, essa polarização de conceitos sociais, de conceitos políticos, conceitos de todos os religiosos, de todos os tipos, causando aí desordem, desarmonia, desintegração, guerras, e se bobear, guerras até atômicas. Então, para fechar esse assunto, na consciência da unidade, quando vocês estão nesse nível, conseguem ver as coisas como ondas e como partículas. Vocês poderiam ver que ambas as percepções ondas e partículas teriam vantagem para a consciência expandida. Elas poderiam ter desvantagens se vocês estivessem em uma situação de ameaça à vida, no caso da instintivas ou sobrevivência. Se vocês estivessem sendo ameaçados, seria confuso ver tudo isso como ondas, claro. Porque como partículas a gente já vê, né? Nós vemos as coisas como partículas. Por isso que aqui a madeira, os objetos, isso tudo são partículas. Livros, esse corpo físico, entendeu? Como ondas nós não vemos, porque a onda ela já está no estado de... Ela está no estado de infinitas possibilidades. Ou da potencialidade pura, ou do campo unificado, ou em níveis de não localidade. Entendeu? Existem muitas coisas aí. Então, para fechar aqui, ó, se vocês estivessem sendo ameaçados, seria confuso ver tudo como nós. Agora eu vou direcioná-los de volta. Aí quem foi o canalizador? Eu sou Vivamos. É um arcturiano que trouxe essa mensagem aqui, Vivamos. E ele está mais focado nessa parte do subconsciente, dessa parte da psicologia, entendeu? Então isso aqui é só uma introdução para a gente entender que a consciência da unidade ela tem as suas vantagens e desvantagens. E é necessário aí um avanço muito grande para que nós possamos alcançar aí níveis mais profundos ou superiores de consciência, através do sistema arcturiano, que eles estão dando uma ajudinha muito boa. Então eu quero dizer o seguinte, não precisem temer, ficar desconfiados, porque as informações que nós temos de seres extrafísicos ou extraterrais são muito negativas por causa dos códigos negativos, que eles colocaram os inputs negativos que eles colocaram nas imagens das TVs, dos rádios, de filmes, bombardeando nossa estrutura psicológica, nos dando temor em relação a esses conhecimentos. Então vou terminar por aqui, muita luz, muita paz, namastê a todos, fiquem com Deus. Até a próxima.